Você já ouviu falar do George Orwell, certo? Aquele autor dos clássicos A Revolução dos Bichos, em 1984, que quase todo mundo leu na adolescência, ainda na escola. Se você não leu, e eu recomendo que leia, pelo menos deve ter ouvido falar do autor e dos livros, especialmente do 1984, que tem sido muito comentado. Toda hora tem alguém falando que esse autor foi um visionário, porque conseguiu prever com 70 anos de antecedência o que a gente está vivendo agora, em 2021. Ataques à liberdade de expressão, tentativas de impor um pensamento único e uma governança global. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e hoje pego esse gancho de relembrar tudo o que vem sendo dito para trazer outras previsões de futuro também sombrias feitas pelo escritor. Elas estão num documentário sobre a vida de George Orwell, feito pela BBC de Londres, emissora onde, aliás, ele trabalhou como jornalista. Do ano passado para cá, muita gente começou a falar, com razão, que George Orwell acertou quase tudo que está no livro. Errou apenas o título. Em vez de 1984, deveria ter sido 2021. Quando o livro foi lançado, em 1949, aquilo tudo parecia mera ficção. Mesmo quando chegou a data do título, 1984, as pessoas ainda associavam os relatos mais a loucuras saídas de uma cabeça muito criativa. Mas as décadas passaram e é assustador ver como as situações descritas nesse livro são verossímeis, realmente parecidas com o mundo atual ou para onde está caminhando o mundo atual. Uma sociedade sem liberdade de expressão, onde as pessoas não podem falar o que querem porque são patrulhadas o tempo todo e há um extremo controle. No livro, vindo de uma governança global e, pelo que a gente está vendo, vindo de grandes plataformas de tecnologia e até dos usuários da plataforma que se unem em milícias para atacar as pessoas que pensam de forma diferente. Mas o que pouca gente comenta é que George Orwell fez previsões que não estão no livro. Ele fez novas previsões depois da publicação de 1984. George Orwell nasceu na Índia, foi ainda criança para a Inglaterra e já adulto morou também na França. Trabalhou como jornalista, escritor, foi ativista político, lutou inclusive como voluntário na Guerra Civil da Espanha. Era um homem, então, de muita experiência que tinha observado vários governos no momento em que publicou sua obra mais famosa, 1984. Mas antes de trazer as outras hipóteses de futuro levantadas por ele após a publicação desse livro, sugerindo que a vida poderia se transformar num inferno caso a humanidade se rendesse a populistas tiranos, parecidos com aqueles que o mundo conheceu na primeira metade do século XX, eu quero falar um pouco dos pontos importantes dessa sociedade distópica que ele imaginou para 1984. Era um mundo governado por um partido único que vigiava as pessoas através de câmeras, vigiava o tempo todo, num sistema que no livro ele chama de Big Brother. Não é à toa que o programa de TV onde ninguém tem privacidade se inspirou nesse nome. Tem o Ministério da Verdade, que diz o que é verdade, escolhe o que deve ser incutido na cabeça das pessoas. Qualquer semelhança com agências checadoras de fatos, que tem uma seletividade bem grande ali para dizer o que é verdade e o que é falsidade, não é mera coincidência. Tem censura, perseguição de ideias, controle até do pensamento e o estímulo para que as pessoas se vigiem e se denunciem o tempo todo. Lembrou também das milícias digitais, das campanhas de cancelamento de pessoas, de empresas, do assédio a anunciantes, a empregadores, para que cancelem contratos, para que demitam pessoas com as quais não concordam? Lembrou também dos assassinatos de reputação, dos discursos de ódio contra quem pensa diferente? Pois é, e o pior é ver gente apoiando tudo isso, achando lindo que redes sociais censurem pessoas, que perfis sejam banidos, achando lindo milícias digitais e esses ativistas que sequestram causas legítimas como se fossem deles, pregam e praticam violência, chamando mais ódio e não empatia
para as minorias que eles dizem representar. Se você está achando tudo isso bonito, achando legal que as gigantes da tecnologia controlem as pessoas, controlem o que é verdade, controlem o que pode ser dito, controlem quem pode dizer, se você acha legal que pessoas sejam canceladas, que um grupo se una para fazer uma campanha de assassinato de reputação, é bom ler esse livro. E se já leu e pratica tudo isso, apoia tudo isso, é bom reler, porque talvez você tenha esquecido. Pouca gente sabe que George Orwell não inventou do nada essa história de governança global, de tirania extrema que põe fim à liberdade de expressão e vai implantando um pensamento único. Ele não era apenas um autor de ficção, era também um grande observador da política, do estímulo à luta de classes, à divisão da sociedade. Ele, inclusive, tem um outro livro autobiográfico chamado Lutando na Espanha, em que ele fala sobre a transformação que ele próprio viveu durante a guerra, quando foi deixando para trás as ideias de esquerda que defendia. Orwell já era escritor na Inglaterra quando decidiu lutar na Espanha ao lado dos anarquistas na Guerra Civil Espanhola. Isso foi em 1936. Os anarquistas tinham o apoio de um grupo de republicanos que eram patrocinados pelos comunistas russos. Todos eles, anarquistas e republicanos, lutavam contra o fascismo do general Ferdinando Franco. Só que em determinado momento, parte dos republicanos, parte desses que eram apoiados pelos russos, passou a degolar os próprios aliados, os anarquistas. E o Orwell estava nesse grupo. Ele mesmo chegou a levar um tiro no pescoço e acabou tendo que escapar da guerra, fugir para a Inglaterra, onde anos depois veio a escrever 1984. Essa Guerra Civil Espanhola abriu as portas para o nazismo e deixou 1 milhão de mortos. Então o que ele viu na guerra arruinou toda aquela ideologia de esquerda, comunista. Ele viu perseguições, mentiras, ele viu sumiço e morte de pessoas, mudavam a história, eliminavam inclusive palavras, mudavam a linguagem. E no livro 1984, que ele publicou depois, tem a nova língua, que é uma língua imposta pelo governo central, uma língua controlada. Então proibiam palavras, desconstruíam as pessoas, perseguiam quem pensava diferente, isso já ali na Guerra Civil Espanhola, pelo comunismo. Então, 1984 é uma ficção, mas baseada no que ele imaginava que poderia vir a ser o mundo depois daquele início de implantação da União Soviética e que começava a espalhar ideias comunistas pela Europa. A gente sabe tudo o que aconteceu dessa época em diante, as ideias nefastas que foram sendo disseminadas, disfarçadas de altruísmo, de preocupação com os mais fracos, com os mais pobres, os projetos socialistas que não deram certo em lugar nenhum do mundo e onde foram implantados produziram catástrofes humanas com extrema pobreza e dezenas de milhões de mortos. Mas aquele mundo de controle absoluto previsto por George Orwell era até pouco tempo atrás mera ficção e começa a parecer real. Você vai conhecer agora outras previsões que o escritor fez, que não estão no livro, mas que também começam a se assemelhar a coisas que a gente vive hoje, no mundo atual. No documentário foi feita uma dramaturgia para simular uma entrevista, mas trazendo falas que o escritor realmente disse. E agora vem a parte mais assustadora, abre aspas para ele. No nosso mundo não haverá emoções, exceto medo, raiva, triunfo e autorrebaixamento. O instinto sexual será erradicado, aboliremos o prazer. Não haverá qualquer lealdade, exceto a lealdade ao partido. Mas sempre haverá a intoxicação pelo poder. Sempre, a todo momento, haverá o entusiasmo da vitória, a sensação de espezinhar um inimigo que está indefeso. Te lembrou de algumas coisas que a gente tem vivido? A gente lembra da ideologia de gênero, a gente lembra das tentativas de mudar a biologia humana, de impor narrativas como se fossem ciência, de recriminar quem defende as tradições, a cultura, a biologia, de condenar alguns grupos barulhentos, que condenam qualquer um que defenda o casamento, a família, os filhos,
Uma sociedade que se entrega à doutrinação, que se permite uma espécie de lavagem cerebral, que acredita em narrativas construídas, sai repetindo tudo, que apoia corruptos e ditadores, se encaixa bem nessas previsões de George Orwell. Ele fala: se você quer uma imagem do futuro, pense numa bota pisando num rosto humano para sempre. A moral a ser tirada desta perigosa situação de pesadelo é simples. Não permita que aconteça. Depende de você. Eu vou reproduzir esse trecho que está no documentário da BBC em forma de entrevista, com um ator interpretando o escritor, e é bem o trecho em que termina com um alerta à humanidade. Não permita que aconteça. Depende de você. Want a picture of the future? Imagine a boot stamping on a human face forever. The moral to be drawn from this dangerous nightmare situation is a simple one. Don't let it happen. It depends on you. É forte, né? Mas é um convite para a gente agir, para não permitir que avancem sobre a nossa liberdade de expressão. De um lado, exigir que as autoridades tomem providências contra a tirania desses gigantes da tecnologia, dessas plataformas de mídia. E de outro, desmascarar a hipocrisia, a mentira, o duplo padrão, não compartilhar nem curtir esses famosos lacradores, canceladores, assassinos de reputação, aqueles que deturpam tudo o que você diz, não tem argumentos, só xingamentos, que te acusam de racista, fascista, machista, sem sequer te conhecer, sem sequer conhecer os teus valores, baseados em mentiras, em suposições, esses que fazem de tudo para derrubar perfis, para derrubar canais porque querem calar as vozes dos outros, não são democráticos, não são sequer empáticos, são tiranos como os que George Orwell descreveu. Então eu repito o que Orwell disse nessa entrevista: não permita que isso aconteça, depende de você. E outra frase famosa que também vem sendo muito lembrada: o preço da liberdade é a eterna vigilância. E você? O que acha que é possível fazer para que 2021 não vire o 1984 real? Se gostou desse vídeo, deixa aí um comentário, curta e compartilhe. E caso ainda não seja nosso assinante, me acompanhe só pelas redes sociais, te convido a posicionar a câmera do celular aí direcionada para o QR Code que aparece na tela. Ali tem uma promoção para você ser nosso assinante, conhecer o nosso conteúdo. É um jornal conservador com todas as suas convicções e valores publicados para você conhecer. Você vai ter acesso a toda a cobertura jornalística e acesso exclusivo a artigos meus e de vários outros colunistas. Te espero lá na Gazeta.